Olá a todos, meu nome é Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo e seja bem-vindo a mais um vídeo da Dari, da série Adubação. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre como adubar a cenoura. Então eu vou abordar um pouquinho todos os aspectos que envolvem a questão da produção da cenoura, em especial a etapa de fertilização da cenoura, a fim de se obter uma alta produtividade. Então, se você quer saber um pouquinho mais, vem comigo. A cenoura ela é uma hortaliça da família da Apiaceae, do grupo das raízes tuberosas. Ela é cultivada principalmente em larga escala nas regiões Sudeste, Norte e também na região Sul do Brasil. Inicialmente, eu vou estar comentando em relação ao clima para a cenoura. O clima ele se caracteriza como um dos aspectos de maior importância para uma boa produção da cenoura. Temperaturas entre 10 e 15 graus, elas favorecem principalmente a questão do alongamento e o desenvolvimento da coloração característica da cenoura, que é essa coloração mais alaranjada. Já temperaturas superiores a 21 graus Celsius, elas estimulam a formação de raízes curtas e uma coloração um pouco mais deficiente, ou seja, já não é um alaranjado tão característico como se é comum ver. É uma coloração um pouco mais um laranja, mas um pouco mais apagado, e também as raízes são menores do que o tamanho convencional que é comercializado de modo geral. Já em relação à umidade relativa do ar, a alta umidade, associada também a temperaturas elevadas, eles favorecem o desenvolvimento de doenças nas folhas, principalmente durante a fase vegetativa da cultura. Ou seja, ao realizar o plantio da cultura da cenoura, é necessário analisar bem o local em que se está implantando. A partir disso, escolher a cultivar mais adequada para você estar implantando naquele determinado local. E também, claro, o período do ano mais adequado para se estar realizando o plantio. Porque dependendo do período, a temperatura, a umidade, a precipitação podem estar influenciando na produtividade e também na qualidade do produto final. Eu vou estar comentando agora em relação à adubação propriamente dita, como é realizada a adubação, as principais características, dentre outros aspectos. Vou estar comentando inicialmente em relação à adubação orgânica. A cenoura, ela responde à adubação orgânica principalmente em solos com uma fertilidade menor e também em solos um pouco mais compactados. E é fundamental que esse adubo orgânico esteja bem curtido. Ou seja, claro, antes da realização de qualquer adubação, há a recomendação de realizar uma análise de solo. A partir dessa análise de solo, você vai ter um portfólio completo de todas as características presentes no mesmo e também a necessidade de uma correção do solo e qual é a adubação mais recomendada para aquele tipo de cultura. Mas assim, no caso da adubação orgânica, ela pode ser utilizada normalmente em qualquer tipo de solo e também em qualquer tipo de cultivar. Uma única característica é que esse esterco ele tem que ser bem curtido. No caso, por exemplo, do esterco de gado, que é o esterco bovino, em geral se aplica 30 toneladas ou então 60 metros cúbicos por hectare, isso antes do plantio. No caso do esterco de galinha, por exemplo, aplica-se um terço dessa quantidade. Então, no caso, 10 toneladas por hectare. Mas isso também vai variar muito do tipo de solo, do tipo de cultivar, das características local, as próprias características climáticas. Mas, assim, em geral, segundo estudos, essa é a média da aplicação, tanto do esterco bovino quanto do esterco de galinha. No caso, a distribuição ela é feita a lanço sobre os canteiros, em seguida de uma incorporação, que é feita se utilizando principalmente uma enxada rotativa. Eu vou estar argumentando agora em relação à adubação química na cultura da cenoura. A quantidade de fertilizantes que podem ser utilizadas na adubação na cenoura, ela é calculada com base na análise química do solo. Então, principalmente de acordo com os níveis de fósforo, potássio, tendo como referência alguns dados que já foram estudados e estão exemplificados na tabela abaixo. Frisando
que esses dados também são variáveis. Mas, por exemplo, no caso do fósforo, se o teor de fósforo no solo for mais de 10 miligramas por decímetro cúbico, a dose recomendada de fósforo pode ser aplicada no local é entre 400 e 600 kg por hectare. No caso do potássio, por exemplo, caso a dose de potássio no teor do solo for maior de 60 miligramas por decímetro cúbico, a dose recomendada de aplicação do potássio no hectare é de cerca de 200 a 300 kg. Isso vai variar, segundo a tabela, pela quantidade de teor do solo. Então, a partir dessa análise química do solo, e você ter esses dados na mão do teor de fósforo, do teor de potássio presente no solo, você consegue ter uma base ideal de quanto utilizar na aplicação presente no mesmo. Além do fósforo e do potássio que eu comentei agora, devem ser aplicados principalmente no período de plantio cerca de 40 kg por hectare de nitrogênio, 12 kg por hectare de bórax e também 12 kg por hectare de sulfato de zinco monohidratado. Já em relação à adubação de cobertura, ela deve ser feita com aproximadamente 40 kg por hectare de nitrogênio, e já nos plantios em épocas um pouco mais chuvosas, épocas de alta precipitação, recomenda-se a aplicação também de cerca de 60 kg por hectare de nitrogênio e também cerca de 60 kg por hectare de potássio, em cerca de 30 e 60 dias após a emergência da cultura. Frisando novamente que isso vai depender muito do período de realização do plantio e do tipo de cultivar que está sendo plantada no local. Eu vou estar comentando agora um outro aspecto também que não é tão comentado, que é em relação à adubação foliar na cultura da cenoura. A adubação foliar na cultura da cenoura, ela não é tão utilizada e tão comentada, só que ela também é de grande importância. Por quê? Porque ela visa prevenir ou controlar alguma deficiência mineral e também alguma doença que pode acarretar na planta. No caso, ela serve como uma suplementação à adubação que já é realizada no solo. E essa adubação foliar, ela é realizada ou principalmente por meio de pulverizadores, ou então pulverizadores costais ou pulverizadores motorizados. Isso vai depender muito do tamanho da área de plantio. Em relação às deficiências nutricionais na cultura da cenoura, eu vou estar comentando cada um dos principais nutrientes presentes na cultura da cenoura e o que pode acarretar as suas deficiências nutricionais. No caso do nitrogênio, por exemplo, a deficiência dele reduz o crescimento da planta, as folhas mais velhas elas acabam ficando amareladas uniformemente, e também com a evolução dessa deficiência, essas folhas acabam se tornando amareladas. No caso do fósforo, com a deficiência de fósforo, as folhas mais velhas elas apresentam uma coloração meio que castanha roxeada, e com a evolução dessa deficiência, as folhas elas amarelecem cada vez mais e, consequentemente, elas caem. E as raízes também acabam apresentando um desenvolvimento anormal. Elas até que se desenvolvem, mas acabam se desenvolvendo de forma desigual. Algumas se desenvolvem de forma normal, algumas se desenvolvem de forma mais reduzida. Então, não há um desenvolvimento uniforme entre a maioria das raízes. No caso do potássio, com essa deficiência do potássio, ele leva as folhas mais velhas a apresentar a margem dos folíolos queimadas, e com o avanço dessa deficiência, os pecíolos dessas folhas coalescem, secam, consequentemente, elas morrem. Já em relação ao cálcio, que também é um nutriente de grande importância para a produtividade e para o desenvolvimento da cultura da cenoura, a deficiência do cálcio ela causa a necrose dos pontos de crescimento das folhas novas, e também o pecíolo acaba apresentando algumas áreas coalescentes. A deficiência de outros micronutrientes também causam alguns aspectos, mas esses que eu citei agora são os que se destacam com maior importância para a cultura da cenoura em específico. Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Esse foi um pequeno resumo mostrando, principalmente em relação à adubação na cultura da cenoura, como adubar, quais são as suas características, qual é a questão da deficiência de alguns nutrientes na cultura da cenoura, dentre outros aspectos.
Caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais no tema, saber aspectos mais gerais em relação à cultura da cenoura, quer implementar um cultivo na sua área, como que eu vou plantar, como que envolve a colheita, em relação à adubação, você quer saber um pouquinho mais detalhes, a gente vai estar deixando aqui no link da descrição esse excelente material, que é um material que ele mostra como produzir a cultura de cenoura. E você, espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal. Deixem aqui nos comentários dúvidas, sugestões de novos temas, ou então algum ponto ali, alguma sugestão, alguma característica, fiquem à vontade. Então, muito obrigado, espero que tenham gostado e tchau, tchau.